diversidade cultural brasileira é tida como uma das características mais marcantes, né, da nossa sociedade, vista dessa forma por estudiosos, pela imprensa estrangeira, por diversas pessoas no mundo, isso desde o século XIX. Diversidade cultural é uma característica presente praticamente em todas as sociedades e, sobretudo, naquelas onde houve uma confluência de povos de várias origens, né, como no caso das Américas, né? Porém, no Brasil, o modo como foi se conformando ao longo do tempo as diversas culturas oriundas de três grandes blocos, que foram, né, os brancos, os ameríndios e os negros, ou africanos, europeus e nativos americanos, a maneira como essas culturas foram se conformando ao longo do tempo e o que resultou desse amálgama de culturas, a forma como ela se manifesta, tem se transformado, se reprocessado ao longo do tempo, é que parece ser o que mais chama a atenção para os estudiosos e para o mundo de um modo geral. Porque isso não se manifesta somente de maneira artística ou em aspectos mais elaborados, que se aproximam mais da arte, como a dança, a música, o teatro, a literatura, outras manifestações culturais, ou a culinária. Mas isso, sobretudo, no nosso modo de se portar, o nosso modo de pensar, de perceber o todo social, de ocupar e organizar os espaços, entre outras características, né? Nisso fica nítido que essas formas de comportamento social do brasileiro e que tem aproximações e diferenças nas diferentes regiões, estados, cidades, localidades, é fruto justamente dessa reunião de culturas diferentes, né, oriunda de... Os principais disseminadores, formadores dessa imensa diversidade cultural brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. O principal objetivo das políticas públicas para as comunidades tradicionais de terreiro de candomblé é a salvaguarda do patrimônio material e imaterial dessas comunidades. Elas são direcionadas bem diretamente para a regularização fundiária, né, dos terrenos onde essas comunidades estão assentadas, a legalização das sociedades civis para a obtenção de recursos em projetos de autossustentabilidade, desenvolvimento de oficinas e repasse dos aprendizados, né, das técnicas, das coisas que são utilizadas nos terreiros e também para o registro, né, do patrimônio imaterial, do que nós cantamos, do que nós ensinamos, dos nossos saberes, das práticas, né, de um modo geral, que nós temos. É diretamente nessas áreas, nestes aspectos, que se refletem as políticas públicas para as comunidades de terreiro. Esclarecendo que está existindo um grande apoio do governo federal junto à Petrobras com projetos para inclusão de casas de candomblé de forma jurídica, criando associações para melhoria, criação de projeto e ampliação do culto afro-brasileiro. E o senhor acha essas políticas razoáveis? O senhor acha que o governo deveria investir mais na religião, especificamente no candomblé, ou é o suficiente? Não, eu acho interessante o que tem sido feito, entendeu? Tem sido um trabalho muito sério, tem diversas pessoas empenhadas no intuito do reconhecimento e da valorização da religião africana aqui no Brasil.
entendeu? Estamos buscando pessoas, o fato de criar associações com nomes, de forma jurídica, para que seja reconhecido através do governo e dos órgãos que possam trazer benefício, já é um grande passo com relação a isso tudo. Tiago Viana, filho de Oxum, Orodomi da Bahia. Único. Existe outra contrabando. Pai Tiago, você poderia me responder como é que está hoje o candomblé junto ao movimento cultural em Salvador? Na sua opinião, movimentos culturais nesse sentido, os planos de cultura dentro do candomblé, na religião de matrizes africanas, tem ajudado, tem desenvolvido? E o seu terreiro em si, como é que ele hoje está dentro desse universo de cultura, nesse caso, para dentro do terreiro? Bom, o povo do axé está cada vez mais tentando se evoluir, né? Lutando contra a intolerância, lutando para ter seus benefícios. Hoje eu acredito que nós temos uma grande proposta, né, sobre os propósitos do axé. Como agora mesmo nós temos o mesmo direito que a igreja evangélica, né, que a CM Neto concedeu essa graça a gente. Nós temos o mesmo direito, podemos receber cesta básica, certos benefícios que antigamente, há alguns anos, a gente nem sonhava em ter. Então eu acredito que estamos evoluindo sim, cada vez mais. A Igreja Católica Apostólica Romana é mãe e mestre. A Igreja sempre lutou pela conservação cultural de seus templos, pela conservação cultural da sua liturgia, pela conservação cultural de suas imagens sacras de séculos e séculos, como os sudários de Cristo. Então, existe uma cultura muito aprofundada da parte da igreja. Ela se preocupa tanto na pastoral da cultura, porque a igreja é inculturada por outras culturas, por outras línguas. Nós temos a inculturação eclesiástica, tanto que vem de fora para nós, como sai de nós para as outras irmãs igrejas. Diversidade cultural dentro das religiões. Estamos apresentando a diversidade cultural, explicando como é aplicada a política cultural, nesse caso, políticas para a cultura dentro das religiões de matrizes africanas, que é o Banda e o Candomblé, e falando um pouco do catolicismo também. É certo de entender que as políticas culturais avançaram muito nos últimos anos, promovendo a melhor articulação e desenvolvimento para os meios afins, articulando diálogo, não somente no âmbito da política, nesse caso do governo, como também para a sociedade civil, traçando a cultura como um agente transformador no universo diversificado. Se vimos a política cultural como um agente transformador de dar atenção no sentido de um investimento e um direcionamento dentro dessas instituições, nesse caso os grupos que são assistidos pela política cultural e os organismos públicos e privados que são os agentes, que são os apoiadores, nesse caso quem financia, quem solta o dinheiro para as ações serem feitas. Dentro disso também se vê e se torna-se cada vez mais um objeto de reflexão, uma perspectiva interdisciplinar e histórica. A primeira dificuldade que pode ser citada é propor a política cultural como uma alternativa, e não é uma alternativa. Ela é um agente transformador dentro desse universo singular. Será que o seu objeto realmente ele é para ser discutido de uma maneira não homogênea? Ele tem que ser homogêneo de uma maneira muito mais abrangente. Requer a elaboração de uma estratégia. Primeiro, porque a política cultural é um conjunto de intervenções políticas e práticas e discursivas no âmbito da política de cultura. E estas intervenções são não somente um meio para se agariar recursos, e sim ações direcionadas a determinados objetivos.